Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender Muda Tudo. Toda semana, como vocês sabem, nós estamos com um empreendedor, um convidado especial para falar um pouco da trajetória, um pouco dos desafios e inspirar você que está querendo empreender ou que já empreende, né? Afinal, empreender muda tudo. E hoje eu estou com um convidado aqui que é advogado, é sócio de um escritório de advocacia muito grande e famoso aqui em João Pessoa. Eu vou até olhar aqui só para mim não falar errado. GPEB. Não, GCPIB. GCPIB, desculpa, GCPIB, e também é o presidente do LEAD, né, que é um grupo de network aqui em João Pessoa. Seja muito, seja muito bem-vindo, Gabriel, ao nosso podcast. Uma honra tê-lo aqui e conversar um pouco sobre sua trajetória. Obrigado, Jéssica. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui falando de empreendedorismo. Na verdade, eu acho muito pertinente o nome do podcast, porque de fato empreender muda realmente o jogo. É verdade. Quando eu estava pensando assim, que nome eu vou criar, né? Eu sempre quis que fosse relacionado ao empreendedorismo. Empreender muda tudo, porque se você observar as histórias dos grandes empreendedores, sempre foi o fato dele querer empreender, às vezes você nem saber o que é que mudou o jogo da vida deles, né? Perfeito. E eu queria, antes de mais nada, saber, né? Quem é Gabriel? Né? Da onde veio o empreendedorismo, o empreendedor Gabriel? Gabriel é servo de Deus, esposo de Luana, pai de Maria e Miguel, às vezes que Deus me deu, e uma pessoa, um ser humano que veio de uma humilde origem humilde, na verdade. Mas o empreendedorismo sempre teve presente na minha casa. Meu pai era um empreendedor, um pequeno empreendedor, ele tinha uma lanchonete, um restaurante e conseguiu sustentar a sua família a partir desse empreendimento. E ele sempre mostrou que o trabalho vence, o trabalho leva de fato a caminhos que a gente não poderia trilhar, né? O trabalho e o conhecimento, meu pai sempre dizia, eu não posso deixar herança para você, porque eu não tenho bens, mas assim, eu tenho duas coisas que posso lhe deixar: os princípios e o trabalho. Então essa foi uma coisa que sempre foi muito forte na minha vida e a gente, desde então, eu trabalho desde os 14 anos, então desde então a gente vem nessa vida de empreendedorismo. Mas você é daqui mesmo de João Pessoa? Sou de João De Pessoa. João Pessoa. E da onde nasceu o advogado, né? Porque você é advogado e empreende dentro da advocacia. Isso. Eu costumo dizer que nós não somos um escritório de advocacia, nós somos um escritório de serviços jurídicos. Então, o desejo pela advocacia veio, na verdade, de um desejo do meu pai, inclusive. Ele era comerciante e tinha um grande sonho, ele não chegou nem a terminar a quarta série, mas ele tinha um grande sonho de ser advogado, de ser formado em direito, tanto que ele andava com um anel de formatura do curso de direito, né, vermelho. E acho que eu acabei somatizando isso e tomando para mim. Queria ser primeiro arqueólogo, historiador, cheguei a cursar história, mas aí eu comecei o curso de Direito e o empreendedorismo falou mais alto. Comecei a advogar, a estagiar na época, né, no escritório de advocacia. Isso aqui é o que eu quero para minha vida. E O de lá para cá, venho fazendo isso. hoje você falou, né, que é soluções jurídicas. Hoje você trabalha muito voltado para a questão do empreendedor também, né, para a pessoa jurídica. Sempre foi assim? Foi uma necessidade? Foi um desejo de ajudar empreendedores também? Como que nasce esse projeto? Na verdade, nunca, não sempre foi assim, não. Na verdade, a gente despertou esse olhar durante a pandemia, né? A gente sempre teve aquela visão de que o advogado é muito formal, que esperava o cliente chegar dentro do escritório, que é algo muito cheio de cerimônias. Meio inacessível também às vezes. Exato, meio inacessível, com o palavreado meio rebuscado, né? O juridiquês. E a gente acabou enxergando na pandemia de que o mercado e os empresários não queriam isso. Eles queriam soluções práticas, eles queriam, de fato, alguém que entendesse a cabeça do empresário e não a cabeça do advogado. E a gente abriu, né, de fato, abriu a mente para essa situação e transformamos o escritório numa empresa. Então, a partir daí, a gente foi crescendo. O, o setor comercial, digamos assim, que a advocacia não pode ter esse viés comercial muito forte, mas o setor comercial foi meio que estruturado, sob posicionamento. A gente também começou a trabalhar o sucesso do cliente, o customer success é uma coisa que não tinha em nenhum escritório, pelo menos que a gente tenha conhecimento. A gente começou a implementar, a gente implementou setor de produção, esteira de produção, manualização de todos os procedimentos do escritório e o mais importante de tudo isso que fez com que crescêssemos 400% durante a pandemia foi a atenção especial, colocar o cliente no centro do nosso negócio. Isso tornou
o escritório meio que referência nesse sentido, né. A gente fazia reunião com os clientes de meia-noite para explicar um MP que ia sair. Então, a partir da pandemia, veio aquele estralo de que nós deveríamos realmente trabalhar dessa forma, trabalhar como empresário, com a visão de empresário, tentando trazer para o empresário não apenas um não jurídico, mas uma solução jurídica. Eu acho isso bem interessante, porque, hoje em dia inclusive eu fui para Recife e estava falando muito sobre isso, sobre colocar o cliente no centro, né. E eu queria saber, você falou: "Ah, foi a mudança de chave colocar o cliente no centro". E o que é, de fato, isso? Porque tem muitas empresas falando isso, colocar o cliente no centro, fazer mas o que de fato isso significa? É bem interessante a pergunta, porque é o seguinte, colocar o cliente no centro é entender de que ele é, de fato, a razão do escritório e tudo que se move dentro do escritório deve ser em prol do cliente. Então, tudo que a gente faz hoje no nosso escritório é tentando ter uma eficiência para o cliente, é tentando trazer um resultado diferente para o cliente, para o cliente. O que a gente trabalha hoje no escritório é sobre eficiência. Então, eu tento trazer a eficiência do meu escritório para que ela gere resultados para os nossos clientes. Então, eu coloco ele em todos os aspectos, seja numa experiência, no atendimento, numa estrutura, que eles são muito bem recebidos lá no escritório, num cheiro, numa forma de recebê-lo, né, numa xícara. Então, tudo, todos os detalhes são pensados e planejados para atender nossos clientes. Então, por isso que eles, de fato, os nossos colaboradores, eles são muito bem treinados para lidar com clientes. Então, são esse tipo de situação que a gente esses detalhes que a gente vem fazendo e colocando de fato o cliente. Não é ele tirou uma dúvida, não é sobre responder a dúvida, mas é sobre entender qual era o objetivo daquela pergunta, entender como eu posso ajudar muito mais do que dizer um sim ou um não, ou dizer o que a lei diz ou não diz. É pensar, se colocar no lugar do cliente. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Engraçado que esse movimento pós-pandemia, né, você falou que esse estalo foi na pandemia, e eu noto muito, né, todos os empreendedores que passam aqui, esse movimento em todos os segmentos, né, o seu escritório, que traz soluções jurídicas, mas o setor alimentício, todos eles pensando muito na experiência do cliente. Parece que antes da pandemia era muito, o valor, o preço, e hoje em dia, todos os clientes querem a atenção, o cuidado, a experiência do cliente ele realmente tem sido pautado muito depois da pandemia, né. Vocês tiveram dificuldades na implantação e na mudança de cultura do escritório? Porque imagino eu que os advogados, tô julgando aqui, tá, os advogados, têm uma cabeça muito jurídica, e aí você trazer uma coisa que é diferente, vem à contramão disso, foi difícil essa implantação? Na verdade é o seguinte, a gente quando mudamos a mentalidade, mudamos de todos os sócios, então foi fácil. Primeiro a gente estruturou de dentro para fora, então foi fácil a gente estruturar dentro do escritório, porque as pessoas entenderam que realmente esse seria o caminho, os sócios entenderam que esse seria o caminho. E depois de estruturar de dentro para fora, foi mais fácil entender de fora para dentro. Acho que no começo, muitos advogados ou colegas achavam que estavam ficando malucos, a gente fazia eventos para capacitar os Falou: "Como empresários. assim vocês estão fazendo eventos, gente?" Evento para capacitar o empresário que não tem nada a ver com jurídico enfim, falando de vendas, falando de marketing, o cara, por que o escritório de advocacia está falando disso? Mas a gente conseguiu entender esse movimento muito, pertinente, eu acho, e com uma certa antecedência, porque hoje praticamente todos os escritórios, ou grande parte deles, já tem tentado mudar ou puxar um pouco esse viés do empreendedorismo. E foi nesse movimento de eventos que nasceu o LIDE ou você como presidente do LIDE também, foi uma coisa que foi se somando? Foi uma junção de coisas. Na verdade é o seguinte, a gente quando começou a pensar no cliente, como eu falei, a gente começou a pensar num ecossistema. Eu quero que Jéssica entre no meu escritório e eu quero que ela se sinta completamente abraçada. Se ela está com uma dor no marketing, eu quero ter alguém que eu possa solucionar essa dor. Se ela está com uma dor ali na capacitação da gestão, da alta gestão do escritório dela, eu quero estar ali ajudando isso. Então, no intuito de capacitar o empresário, a gente começou a fazer esses eventos e com esse viés acabou surgindo o LIDE, né. Num grande evento que a gente fez, com mais de 300 empresários, eu tive a honra de ter o presidente do LIDE do Rio Grande do Norte aqui na Paraíba, Que é o Jean, né? o Jean, meu amigo. E na semana seguinte ele disse: "Ó, isso aqui faz muito sentido com o LIDE e tal, vou levar a São Paulo". Aí fomos a São Paulo, falei com o Dória e eu disse: "Ó, faz sentido eu levar isso pra Paraíba, porque não é algo que tem lá na Paraíba, é algo um pouco diferente". A gente trabalha o LIDE, ele trabalha de uma forma bem peculiar, não é só sobre network, né, não é só sobre relacionamento. O LIDE ele tem um viés muito forte
e era muito aquilo que a gente já pensava sobre capacitação empresarial, e uma coisa que despertou ainda mais na gente, que seria o diálogo entre os setores, né? O líder ele trabalha muito bem essa parte. Então, a cidadania empresarial ela é muito forte, muito viva dentro do líder. Então, eu entendi de que para ser empresário não basta só olhar a minha empresa. Eu tenho que começar a olhar a macroeconomia, eu tenho que começar a olhar, dar um zoom out sobre tudo que está acontecendo e começar a analisar o mercado, até para que eu possa eh, desempenhar um bom resultado. E o Bleed ele tem muito esse viés, então a gente conseguiu trazer para Paraíba o Lead com os três grandes pilares, que seriam a cidadania empresarial, que seria a capacitação do gestor empresarial e o network, e o relacionamento, que é uma coisa também que a gente acredita de forma bem diferenciada. A gente acredita muito nos relacionamentos reais e não interesseiros. A gente acredita muito nisso e vê muito forte no Lead essa responsabilidade. Essa questão que você falou do relacionamento real, eu acho fantástica, porque hoje, né, tá muito em pauta o network, 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 mas network, network sem ter um propósito, sem ter uma estratégia e sendo algo muito interesseiro, o que é que eu posso ganhar de alguém, não uma troca, acaba virando algo muito supérfluo e que acaba, em vez de ser algo positivo para as empresas, sendo algo negativo, né. É tanto que hoje a gente tem vários grupos e eu sempre faço essa análise, né, será que faz sentido isso estrategicamente para o meu negócio? Além disso, será que eu também posso ter uma troca de ajudar e de servir também? Então esse ponto que você fala, eu acho que ele é importante dentro de um grupo que está ali de fato para se ajudar, né, para o desenvolvimento e não apenas para uma o que é que eu posso como que eu posso me beneficiar, né. Exato. Tanto é que quando a gente faz a seleção, digamos assim, a entrevista com algum candidato a afiliado do LEAD, a gente tenta perceber muito isso na essência, porque quando eu fui trazer o LEAD para Paraíba, eu fiz uma pesquisa de campo, digamos assim, peguei os grandes empresários que estão na nossa carteira e os que também não estão, e tentei entender qual seria a dor e qual seria a necessidade. E a maioria deles sentia um pouco de dificuldade de participar de grupos de relacionamento, porque eles falavam que iam atrás de um relacionamento sincero, legítimo, né? E acabavam tendo troca de telefone e uma pessoa mandando ofertas para ele que ele não desejava. Então, assim, Era quase um processo de telemarketing. chegou um ano e me dizia o seguinte: eu me sinto na OLX, ó, alguém me oferecendo o tempo todo alguma coisa. E a gente teve assim, muito cuidado para que isso não acontecesse aqui. De fato, as relações que são criadas no Lead, elas são criadas de forma genuínas, elas são criadas de forma reais, e eu acho que você consegue ser interessante, você ser interesseiro, e você consegue criar um relacionamento. E a partir do momento que você cria um relacionamento com o empresário, pode ter certeza que ele vai consumir o teu produto, que ele vai estar ali contigo e vai ser até muito melhor porque ele vai estar independente do preço, né? Então ele vai estar sendo fiel a você pelo relacionamento. Então, isso é o que é mais ou menos o que a gente tenta fazer aqui no Lead. Não, eu acho fantástico, eu participo, ainda não estou no Lead PB, mas vamos, né. E eu participo do Lead Pernambuco, que eu falei pra você, né, e eu vejo muito essa troca genuína, sabe, das pessoas de se ajudarem, e ajudar não é efetivamente uma ajuda, financeira, de fechar um negócio, mas às vezes é sentar e escutar a tua ideia, às vezes um insight que a outra pessoa tem, né, talvez de uma experiência de mercado que você não tem ainda, muda o jogo. Então às vezes não é só: "Ah, eu vou comprar de você", mas "Deixa eu escutar teu negócio, deixa eu ver que contribuições eu posso fazer dentro do conhecimento que eu já tenho". Foi exatamente isso que me fez ficar apaixonado pelo Lead. Quando eu fui lá pela primeira vez, participei de um evento lá, e a gente via grandes CEOs, né, da Embraer, do Bombril, trocando experiências reais, não era palestras sobre como eu cheguei e tal, mas experiências reais. Eu passei sobre governança, inclusive, o tema, eu me lembro como se fosse hoje. Eu passei por isso, fiz isso e solucionei dessa forma. Eu disse: "Cara, isso aqui não tem preço. Vale muito mais do que qualquer consultoria". E era isso que eu queria trazer, alguma coisa que fosse realmente viva, assim, que pudesse ter uma troca real de experiência entre os filiados, empresários. Tanto que eu sempre falo: "Olha, eu não quero um funcionário, eu não quero alguém que se filie e mande um gerente sem nenhum problema de nenhum preconceito, mas é porque eu quero o empresário ali, eu quero ele trocando as dores com os outros empresários. Quero fazendo com que o empresário consiga entender qual é a função social da empresa dele, que é gerar renda, que é gerar emprego, que é desenvolver o nosso estado. Então é isso que eu quero empresários com esse objetivo aí, de fato, de desenvolver o nosso estado. Eu sou apaixonado pela Paraíba. Não, e a Paraíba e João Pessoa especificamente está em pleno crescimento, então é a hora dos empreendedores se ajudarem mesmo para junto crescerem e poder
ganhar mercado. Mas agora, Gabriel, eu queria saber de você, Gabriel, durante essa trajetória, várias coisas que você faz, qual foi a virada de chave que você falou assim: "Gente, tô indo no caminho certo, é isso que eu quero", o empreendedorismo. Como que foi esse processo de se descobrir empreendedor e de ter os resultados que você tem hoje? Foi um processo longo, porque muita Todo gente mundo acha. é, todo mundo acha que é um processo muito rápido, mas na verdade foi um processo longo e de muita persistência. Eu acho que eu sou um cara extremamente resiliente e acredito muito no que eu me proponho a fazer, né? Porque durante minha jornada de advogado, a gente passou 10 anos trabalhando muito, né? E tendo muito pouco retorno. O escritório hoje tem quantos anos? São 15 anos de 15 história. anos. E durante os 10 primeiros anos foram anos bem difíceis e inclusive tentadores, porque eu tive propostas para assumir gerência de outros escritórios, cargos comissionados que dariam 6 vezes o que eu estava ganhando. Mas eu disse, não, não é o que eu quero. O que eu quero de fato é viver essa minha empresa, né? Na época eu nem sabia o que era empreendedorismo, né, gente? É, Era muito empresário, é né. empresário, é. E comerciante, né? Agora que mudou, porque meu pai sempre foi um comerciante. E mudou um pouco agora, mas eu sempre quis ser esse comerciante. Eu sempre tive essa raiz de empreender, de estar ali à frente de um negócio, de administrar. E eu disse, é isso que eu quero. Então não foi um processo fácil, mas é engraçado. Quando a gente persiste, às vezes aparece um delta na vida. E quando você decide ir pelo caminho da persistência, as coisas simplesmente acontecem. E foi mais ou menos assim que aconteceu com a gente. Como eu falei, a gente teve um salto, um crescimento exponencial, de 400% num curto período de tempo de um ano. É, você passou 10 anos para crescer 400% em um ano, né. E às vezes o erro do empreendedor é que quando ele tá na metade do caminho, ele se cansa, e aí ele acaba desistindo. E às vezes, sabe aquela pontinha do Normalmente é assim, quando você está para desistir, se você continuar, você vai conseguir o seu objetivo, mas a maioria desiste. E você já teve um desafio que você olhou assim e falou: "Gente, como que eu passo?" Porque a vida do empreendedor a gente sabe que é cheia de desafios, mas sempre tem aqueles que você olha assim: "Caraca, como que eu passo por isso aqui?" Teve o lead, foi um grande desafio, na verdade. A gente tá trazendo novamente o lead para Paraíba. Já houve um lead aqui que eh, acabou não tendo continuidade e a gente foi um grande desafio trazer. Primeiro, para que as pessoas entendessem de que é um movimento legítimo, Sim. né, de que é um movimento diferente um pouco do que tem por aqui, e os outros são muito importantes, mas eu entendo que o lead tem um movimento um pouco diferente, e não é o que é certo ou errado, mas enfim, é o que é diferente. E foi um desafio colocar na cabeça do empresário de que isso é importante. Ter essa pauta é importante. Para mim foi um dos maiores desafios que eu já tive na minha carreira. Eu vou a São Paulo, eu vejo como a associação comercial é muito forte, como a Fé Comércio é muito forte, como o LID é muito forte. Eu chego na Paraíba, a gente vê que esses grupos empresariais, eles não têm tanta força. Eles não, os empresários acabam entendendo de que a empresa é dentro das quatro paredes e não conseguem enxergar o valor e a força que tem o setor produtivo junto. Então, esse para mim foi o grande desafio que eu venho rompendo ainda. 2024 foi um ano de luta com esse desafio. 2025 a gente já vem colhendo um pouco dos frutos desse desafio que foi enfrentado em 2024, mas ainda assim é um desafio diário. Eu noto, Gabriel, que é um desafio não só no seu setor, mas eu acho que a Paraíba como um todo, ela está começando a se desenvolver agora. Porque se você vai olhar o setor de tecnologia também, startups, ela é embrionária. Você vai ver o papel do Sebrae com outras frentes, também é muito embrionário. Então eu acredito que esse papel que vocês estão fazendo de ir plantando e desenvolvendo isso, vai começar a dar frutos e ser fortalecido, né. E que seja todos os setores juntos. Porque se todos os setores juntos, tecnologia, as empresas de modo geral, de uma base tradicional, junto com outros setores, junto com o Sebrae, junto com o Sinduscom, por exemplo, que é da parte da construção civil, fizerem essa força-tarefa junto, vamos ficar muito potentes em relação a outros estados e fomentar a nossa economia de uma forma mais, talvez, eficiente, né, porque ela está crescendo. Perfeito. E tudo isso a gente consegue enxergar que todo esse crescimento, inclusive da Paraíba e de João Pessoa principalmente, vem devido a essa força. Né? A gente vê um polo turístico sendo construído ali, não é por acaso, é uma parceria público-privada. Então o empresário ele tem que entender de que ele é o vagão que puxa, o trem que puxa todos os vagões. Né? Ele tem que entender de que a Paraíba ela precisa que o empresário se conscientize, que ele crie força. Nos eventos que a gente faz do LEAD sobre
cidadania empresarial, diálogo com os setores, é algo assim muito grandioso, porque a gente tem uma troca muito forte. O gestor muitas vezes ele não tem o olhar do empresário. E quando ele vê ali um grupo de empresários forte, unido, incentivando, ajudando, dando dica ou criticando determinada ação, a gente consegue ver a força desse movimento. A gente consegue ver o secretário ou o gestor saindo de lá, o gestor público saindo de lá do evento, dizendo, poxa, de fato é assim, de fato a gente tem que pensar dessa forma, de fato isso é mais eficiente. Então, essa força do empresariado é fundamental. Aproveitando que você falou do nosso polo turístico, que todo empresário que está vindo aqui está falando desse polo turístico, viu? E não é à toa, né? São mais de 5.000 leitos, é algo que vai movimentar a nossa economia como um todo. E aí eu queria saber, isso já impactou o seu negócio? Você acha que todo esse movimento vai impactar também? Porque a gente sabe que o setor imobiliário ele já está sendo impactado de uma forma muito direta, mas a gente sabe que é um ecossistema, né? É uma nova economia que vai girar ali em torno, que vai trazer novos empresários. Eu queria saber sua visão sobre isso em relação ao seu negócio também. Eu tenho dúvida nenhuma de que vai movimentar em muito o mercado de João Pessoa. O serviço vai aumentar de forma geral. São mais empresas que estão chegando a Paraíba, a João Pessoa, para se instalar, para atender essa demanda. Então, sem sombra de dúvida, todo mundo vai ser privilegiado com essa situação. Não vai ter. Quem não se preparar, talvez não seja, mas quem estiver se preparando para receber essa demanda, se capacitando, trazendo uma visão até de fora mesmo, de como é que essas empresas atuam em outros estados e como é que elas são atendidas. E a gente tem feito esse trabalho lá no escritório. A gente fez esse beat market, essa pesquisa de mercado, e a gente hoje tenta botar um padrão acima do que é desenvolvido para essas empresas fora. Inclusive, a gente já conseguiu alguns clientes que estão ainda construindo no polo turístico, mas Clientes hoje externos, né, que estão vindo. isso. Um grupo de fora do Brasil veio, já é nosso cliente do escritório, já é nosso filiado do Lead. Então tem outros grupos que também estão vindo, se achegando assim ao escritório por conta desse case de sucesso que a gente tem se preparado para isso. E eu acho que o empresário que não se preparar para esse movimento e que está em cima, né, principalmente a Tá. construção civil, a rede de bares e restaurantes, a hotelaria, esses setores principalmente serão privilegiados. Mas eu acredito que todo mundo vai receber um ganho de demanda, né? A gente viu aí que, acho que, se eu não me engano, João Pessoa foi a cidade que mais recebeu moradores de fora no Nordeste. Então, se eu não me engano, são mais de 100 mil pessoas migrando para Paraíba, para o Nordeste, para João Pessoa, para tentar a vida, se desenvolver aqui, porque vê aqui uma cidade tranquila, uma cidade que tem qualidade de vida e que tem perspectiva, né? Que a rebote do que está acontecendo no cenário nacional, a Paraíba ela vem crescendo. Então isso é muito animador. A economia em alguns estados estão paradas, mas uma pessoa está a pleno vapor, né? Tá. Engraçado que eu trabalho aqui a Realize, nós trabalhamos com a parte de reforma, a parte de construção, e não é assim, toda semana eu escuto alguém falando assim: "Via João Pessoa como turista, já vi um apartamento e comprei, só voltei, peguei minhas malas e vim embora". Principalmente quem trabalha home office. Eu tenho inúmeros clientes que acontece isso, né. E isso você acaba vendo que é um reflexo do que realmente está acontecendo na nossa economia, e essa parte de estar preparado é o principal, né, porque vai vir, né, a gente já está vendo todo esse movimento, mas o empreendedor que não está preparado, ele acaba ficando para trás e talvez dando espaço para quem está vindo de fora, que tem muita gente qualificada vindo, né. Tem, sim. Inclusive é uma preocupação nossa, do LEAD. A gente teve um diálogo até com o presidente da Sinep para começar a desenvolver cursos de capacitação para bares e restaurantes, porque a gente vai ter uma demanda muito Sim. grande. E se a gente não recepcionar esses turistas de forma excelente, né, a gente vai acabar tendo um elefante branco ali em cima. Então, assim, não é só ideal ter a estrutura, mas também ter as pessoas para receber, as pessoas capacitadas. Afinal de contas, tudo é sobre pessoas. É 100% sobre pessoas, seja colaborador, empresa ou cliente, tudo é pessoas. Então a gente tem que capacitar essas pessoas. E isso daí é algo que, por enquanto, me preocupa um pouco. Mas eu acho que vai se chegar a uma solução. Eu já tive um podcast gravado com o secretário também da parte de turismo, falando desse desenvolvimento que também está sendo feito, né. Então nós temos aí várias frentes trabalhando para que a gente tenha
no final, um resultado muito positivo em relação a tudo que está sendo desenvolvido. Eu espero que sim. Gabriel, uma coisa que eu gosto de perguntar aqui também é que nós sabemos que a jornada do empreendedor, ela é solitária e desafiadora na maioria das vezes. Mas que não é só isso, também tem os pontos positivos. E durante a sua jornada de empreendedor de 15 anos, com certeza teve momentos que você validou todo o seu esforço, isso aqui valeu a pena. E eu queria que você compartilhasse com a gente alguns desses momentos que você fala assim: nossa, esses aqui valeu a pena, os meus sacrifícios, as minhas noites talvez sem dormir. Rapaz, são muitos. Mas eu acho que um grande esforço que fizemos foi sobre a mudança de sede. A gente estava muito bem estabelecido numa casa, né? E como todo escritório de advocacia no centro da cidade, ali na Torre, Sim, todo mundo todo mundo era lá, ali, porque os né? fóruns ainda são, na verdade, ali, e a gente decidiu, de fato, teríamos que mudar o posicionamento do escritório. A gente teria que ir para um empresarial que fosse, de fato, respirasse business. A gente decidiu ter uma estrutura robusta e excelente, de excelente qualidade para receber nossos clientes, mas esse foi um dos nossos maiores desafios, porque foi um investimento alto, foi um pulo grande e a gente decidiu também não acabar com outro escritório. Então a gente acabou tendo dois escritórios funcionando simultaneamente e com uma estrutura muito robusta, nova, né, praticamente um acréscimo de despesa enorme e é correr atrás da receita. Então foi esse, eu acho que um dos grandes desafios, mas tiveram diversos outros, né? Diversos outros que a gente passou, que tirou o nosso tempo com a família, que tirou o nosso tempo com os amigos de lazer. Essa estruturação do lead foi algo que, de fato, foi um grande desafio para mim também, porque consumiu muita energia, eu tive que me afastar um pouco da operação do escritório para me dedicar um pouco a esse movimento e tudo isso são desafios que a gente enfrenta diariamente, né? Que eu sempre digo na vida, nunca não existe equilíbrio, a gente sempre está desequilibrando um pouco, a balança sempre vai para um lado ou para outro, a gente está um pouquinho mais agora trabalhando, daqui a pouco a gente tenta voltar um pouquinho mais para a vida pessoal e eu acho que esse desafio é constante na vida do empreendedor. Isso que você falou, de buscar não existe o equilíbrio, né, mas são fases. Porque realmente vai ter uma fase, quando você está dedicado a um projeto, que o empreendedor ele vai estar mais dedicado a isso e talvez deixando um pouco de lado ou talvez a parte da família, mas é só um momentâneo. E o empreendedor ter essa consciência de que é um esforço temporário é muito importante, porque senão você fica Tem empreendedor que vive isso, né? Que vive essa vida frenética constante. E eu acho que tem que haver acordos. Eu sou muito dessa filosofia. A gente tem que trabalhar com acordos. Existe, a balança ela vai pender um pouco mais pelo trabalho, mas eu tenho que botar um limite. Não adianta eu passar minha vida inteira desequilibrado pelo trabalho e a saúde, família, totalmente desequilibrada. Então a vida é sobre acordos. Eu acho que a gente pode colocar um teto, até aqui eu vou, até tanto tempo, me dou tanto tempo, planejamento, trabalho muito com planejamento, me dou tanto tempo para a gente executar essa situação e vamos ver se dá certo. Pensa, repensa, mas assim, o ideal é que você não viva isso. A sua vida não seja esse fardo enorme de só trabalho, 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 porque vai acabar cansando realmente e você vai acabar desistindo. E é quando o empreendedor desiste, né, quando ele tá chegando, desiste. Eu vi até alguma coisa no Instagram que, assim, ele desiste porque tá cansado, então É, descansa em vez de desistir, aí você exatamente. você volta pra fazer tudo de novo. Exatamente. E qual que é a rotina de Gabriel como empreendedor hoje? Você faz exercício, você lê? Me fala um pouco pra, quem sabe, inspirar os nossos as Aí, pessoas que estão nos assistindo. eu faço, eu tento equilibrar muito bem. Acho que há 11 anos eu tento ter uma vida de atividade física e alimentação bem regrada. Nos últimos anos, a balança deu uma, uma mudança um pouco para o trabalho e acabou que assim, mas assim, eu ainda hoje todos os dias eu acordo às 5 horas da manhã, eu faço atividade aí 1 hora e meia, quase duas de atividade física, que é quando eu chego em casa e as pessoas estão se acordando. E eu tenho essa rotina de ter experiência à mesa com minha família. Eu sempre gosto muito de fazer minhas refeições em casa para ter essa experiência. Claro que sempre tem almoço de negócio e tudo mais, mas café da manhã a gente sempre tenta manter essa tradição da mesa. Minha rotina é basicamente essa: atividade física, trabalho de manhã, tarde e leitura também. Eu tenho um objetivo, eu coloquei um objetivo na minha vida que é ler pelo menos um livro por mês, né? Então isso é uma coisa
que fica muito forte e por ter esse objetivo eu acabo cumprindo efetivamente esse. Inclusive, acabei um livro ontem, que Qual seria é o hoje o meu livro? prazo. A única coisa, um livro maravilhoso. Eu já li esse livro, ele fala de foco, né? Exatamente, ele é maravilhoso. Acabei ontem esse livro, seria hoje o prazo, eu acabei ontem. E eu acho que é isso. E eu acho que é importante também quando acordar, você não ir logo direto para o celular ou ficar vendo demandas aleatórias, Instagram, rede social. É o ideal de que você consiga meditar um pouco sobre o que vai acontecer no seu dia. Esse é um ritual que eu normalmente faço, meditar um pouco sobre o que vai acontecer no meu dia, agradecer um pouco sobre mais um dia que eu acordei. E no final do dia também tenho o mesmo ritual de pensar no que eu planejei, o que deu certo e o que não deu certo, porque não deu. Para que a gente possa no outro dia a gente trabalhar bem com isso. Então, até nesse livro ele fala muito bem disso, de se trabalhar o bloco do tempo, né? A gente trabalha bem estruturado. Eu tento trabalhar bem estruturado esses blocos de tempo da minha vida. Isso é basicamente ser aquele 1% melhor todos os dias, né. Quando você faz essa reflexão que você falou, né, "Tá, como foi meu dia? O que é que eu fiz que deu certo? O que é que não deu errado? Como eu posso melhorar amanhã?" Esse é aquele 1% que a gente fala de estar melhor todos os dias, que aos poucos vai Com chegando. certeza. Eu acho que essa é a minha melhor parte, porque eu acho que se pegar Gabriel há um ano atrás, eu não vou nem usar 5, 10 anos, mas há um ano atrás era uma outra pessoa. E a gente vem evoluindo todos os dias. Eu nunca me acomodei a dizer, não, tá bom, ou, isso é suficiente. Não, eu sempre tento evoluir, não só da parte profissional, mas a parte pessoal também. E eu acho que isso é importantíssimo para o ser humano, não só para o empresário. Eu gosto daqui do podcast de conversar com os empresários, que se você faz uma análise da mentalidade deles. É muito semelhante, sabe. Todo empresário, todo empreendedor, ele tem muito essa visão do autodesenvolvimento, de estar estudando, de estar buscando conhecimento, de estar buscando se conectar com pessoas que faz sentido aquela questão da média das 5 pessoas. Então se você é empreendedor que está nos assistindo, não existe porque tem pessoas que acham: "Ah, é um segredo inacessível". Não, começa a ouvir histórias como a do Gabriel, como de outras pessoas, que você vai ver que os comportamentos de um empreendedor, de uma pessoa que está em busca de alcançar o sucesso, eles são muito semelhantes, né. Perfeito. Então se você por isso que eu gosto da ideia do podcast, quando você começa a ver a vida da pessoa, você começa a modelar aquilo, é muito fácil de você conseguir, não existe algo que é impossível de você conseguir. E às vezes você olha um podcast, um empreendedor de sucesso e a vida dele é fácil porque ele tem essa estrutura, isso, aquilo, outro. Mas eu comecei a entender de que são pequenos atos, são pequenas coisas que a gente coloca na nossa vida, principalmente o planejamento e a comunicação, que fazem toda a diferença na nossa vida pessoal, profissional, enfim, no relacionamento. Eu acho que são coisas que são realmente importantes, né? Assim, apesar de parecer às vezes muito balela de uma coisa surreal, de planejamento, atividade física, apesar de parecer um papo muito bonito, mas só romântico, mas a verdade é que um papo prático, né? Todo caminhar começa com o primeiro passo e, assim, ter esses passos planejados, pensados, eles são importantíssimos para o empreendedor que quer chegar a ter sucesso, que quer fazer o extraordinário. Constante, né, a resiliência, fazer o que tem que ser feito. Eu sempre posto lá no meu story, né, disciplinar, disciplina. O empreendedor tem que ser isso, na vida pessoal e aí refletir nos negócios, porque senão você acaba fazendo só o que você quer e aí você Uma não. coisa que me ajudou muito a ser disciplinado foi a atividade física e a alimentação. Quando você começa a dominar certas vontades e desejos, né, seja de comer ou enfim, de ficar na cama, você começa a trabalhar um pouco a sua mente sobre a disciplina. E eu acho que foi o primeiro passo que eu dei para adquirir esse poder da disciplina foi a atividade física. Eu era um pouco desorganizado, minha vida não existia vida física, não existia cuidado com a alimentação. E assim, a partir do momento que eu comecei a focar um pouco nisso, acho que todas as áreas da minha vida, como você bem falou aí, quando a gente foca às vezes na área pessoal, acaba refletindo na área profissional e foi assim comigo, funcionou. Eu acho que funciona bem e parece que as pessoas vão se movimentando, né, para poder. Gabriel, e para quem nos assistindo que tá pensando em empreender, ou tá empreendendo e tá naquele momento de inflexão que não sabe quais são os próximos passos, que conselho você daria para esse empreendedor? Eu acho que eu daria o conselho de que ele deva fazer o que ele ama, o que ele tem vontade de fazer, o que faz bem e que pode ajudar pessoas. Eu acho que não existe vai advogar, vai criar grupo de empresários, vai trabalhar com venda de roupa, construção civil. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente ama. A gente vê profissionais bem-sucedidos em todas as áreas, né?
Então, fazer o que gosta, eu acordo todos os dias ansioso para chegar no meu trabalho. Então, fazer o que gosta é fundamental. Então, se você está querendo iniciar um negócio, veja o que é que eu gosto, o que é que me faz sair da cama, o que é que me dá tesão de sair da cama. É isso que você deve fazer. E pensar sempre em ajudar os outros. Porque é engraçado demais, quando a gente serve, com certeza as coisas vão acontecendo, né? A lei da semeadura. Quando a gente vai servindo aos outros sem nenhum interesse, as coisas vão acontecendo para nossa vida, vão aparecendo e as oportunidades vão aparecendo. E eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho feito. Tem pessoas que falam que esse discurso de fazer o que ama é muito clichê tipo, que não existe. Mas, cara, existe. Com certeza. Existe, porque quando você gosta do que você faz, você tem os problemas do tamanho do mundo, assim, e você chega na segunda-feira e você tá pronto pra ir, pra resolver, e você tá feliz com o que você faz, né? Quando eu chego no escritório todos os dias e dá hora de ir embora, às vezes dá vontade de ficar, né, mano? Eu sei que tem um objetivo muito maior em casa, e a gente vê isso. Pô, como eu amo estar aqui, como eu amo fazer isso, e eu jamais me sentiria dessa forma se fosse um local que eu estivesse fazendo algo por dinheiro. Então, é uma realização maravilhosa você trabalhar dessa forma, trabalhar com o que ama. Eu também concordo com você, porque já imaginou o nosso trabalho na nossa vida, né? Se a gente usa a nossa vida pra fazer o que a gente não gosta, a gente vai ter uma vida infeliz, né? Com certeza. O empreendedor tem que fazer o que vocês gostam. Gabriel, e caminhando para o final do nosso podcast, eu sempre faço uma pergunta, que é do Joel J, tem que dar os créditos dele, que é: se hoje, você pudesse apenas deixar uma frase para a humanidade, que frase seria essa? Eu acredito que tudo começa com a fé, né? Sim, você tem que ter fé no que você faz, no que você acredita, no que você está disposto a fazer, nos seus princípios. E eu acho que a partir disso, coisas extraordinárias acontecem. Eu Sem concordo com fé, você. nada acontece. Então eu acredito muito nisso. E o empreendedor tem que ter muita fé, né? Tem. Fé, na essência, significa acreditar no invisível ou no impossível, né? É certeza daquilo que não se vê. Naquilo eu acho a palavra fé, assim, um significado extraordinário, né? Então eu visualizei que, na verdade, assim, eu visualizei que a gente eu tinha fé de que a gente seria um escritório grande, ainda não somos do tamanho que eu quero, mas eu já chego e olho para minha sala de reuniões ou minha sala eu digo, caramba, eu nem imaginava que eu ia chegar aqui. E ainda não é nem um pouco do que eu ainda vou chegar, se Deus quiser. É. E essa fé que só o empreendedor entende, que brilha, que pulsa, é que faz a gente enfrentar tudo e daqui a pouco tá tudo acontecendo. Exatamente. Gabriel, e para quem nos assistiu aqui no podcast, quer entrar em contato com o escritório ou quer participar do LEAD, como que faz? Pode me procurar nas redes sociais, @GabrielGalvãoPB. Tem a rede social do LIDE também, lide.pb, e a do GCPIB, que é GCPIB Advocacia. Vou deixar tudo aqui na descrição, então se vocês ficarem interessados, vai estar aqui na descrição, clica lá. Lá na bio do Gabriel tem todos os links também que você pode clicar e entrar nas outras redes sociais. Obrigado, Jéssica, pela recepção aqui do seu programa. Foi maravilhoso esse papo. Não, eu que agradeço, agradeço você ter compartilhado aqui um pouco da sua história. Eu acho que quando a gente faz isso, é uma forma de servir, né? Nós estamos ajudando quem está nos assistindo a entender que se Gabriel começou a trabalhar com 14 anos, veio de uma família humilde, está construindo algo muito grande, eu também posso. Então, o propósito é um pouco disso, é a gente compartilhar e ajudar pessoas, né? Eu acho que nossa principal função como ser humano é poder contribuir para o desenvolvimento de outros seres humanos, né? Com certeza. É a lei da semeadura. Pois é. Muito obrigada, Gabriel, mais uma Obrigado, vez. Jéssica. E para quem está nos assistindo, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar, para ajudar mais empreendedores a ter acesso a esse conteúdo tão rico, tá bom? Vou deixar aqui na descrição também o contato da minha empresa, @Raiz_BR, se você está vindo para João Pessoa, está pensando em construir ou reformar em alto padrão, tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio.